Olá, telespectador, telespectadora da TV Unifev. Estamos aqui no canal 53.1, nosso canal digital, canal 55, o nosso canal analógico, falando direto do Labim, Laboratório de Comunicação da Unifev, e levando para você informações do programa Empreender Tecnologias. É muito bom poder estar no seu lar e principalmente tratar sobre temas da atualidade. Hoje, para conversar conosco, fiz o convite e ela nos atendeu, a professora doutora Valéria Anciães, é formada em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista e perita em restauro e autenticidade de obras de arte pela Universidade da Alemanha, Papenburg, mestre em gestão de riscos e tombamento histórico pela Superior Universidade de Zurique, na Suíça, mestre em técnica de restauro clássico pela Escola de Belas Artes de Paris. É consultora do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e segunda diretora secretária da ARPAE de Votuporanga. Ainda sobra tempo para atender aí as demandas da ARPAE de Votuporanga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado por responder o nosso convite. E hoje vamos tratar sobre o tema tombamento histórico e cultural. É a primeira vez que a gente aborda um tema assim no programa, mas eu tenho certeza que a população tem muita curiosidade de conhecer um pouco mais sobre como é que se deve tratar com o patrimônio histórico. Então vamos começar perguntando como conceituar patrimônio histórico e cultural. O bem cultural, ele tem, para ser considerado bem cultural, ele tem que ter características históricas, arquitetônicas e afetivas que justifiquem aquela comunidade, que aquele conjunto arremeta mentalmente para aquele período histórico. Por exemplo, quando eu entro no museu em São Paulo, eu me remeto automaticamente para o período imperial, não é mesmo? Com certeza. O patrimônio cultural, esse bem cultural, ele passa a ser patrimônio quando ele é reconhecido por um dos órgãos do ente federado e passa a inserir sobre esse bem cultural uma proteção jurídica. Muito interessante. E por que o tombamento é considerado um instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio histórico e cultural? Isso é uma questão muito antiga. Ela data do ano 1000, mais ou menos, e vem de Portugal. Os portugueses, eles acharam naquele momento, naquele período, que existia a necessidade de comensurar todas as riquezas que o país possuía. Então eles resolveram criar volumes, livros, que eram conhecidos como tomo, que em latim quer dizer volumes, né? E esses livros eram guardados no antigo castelo de São Jorge. E lá eram inscritos os bens que eles... os bens nos quais eles verificavam que existia algum valor cultural. Com o passar dos séculos, esse castelo sofreu várias intempéries, terremotos, incêndios, e o rei de Portugal então construiu as Torres do Tombo. Esses livros foram levados para lá. Mas esses livros eram muito antigos e ainda existem, são muito antigos. Eles são enormes, de difícil manuseio, foram escritos antes da imprensa de Gutenberg. Então, para tirar de cima da torre e levá-los até o palácio do rei, né, eles precisavam de cerca de 4 a 5 homens que vinham tombando esses livros pela escada e tombando pelas ruas até chegar no palácio onde eram feitas as inscrições. Por isso esses livros são chamados até hoje de livros tombo. Mas o tombamento não é a única forma de preservação de um bem cultural. O município, o estado, ele pode fazer isso através de um inventário de bens. É apenas uma relação daqueles bens que ele vê que realmente tem algum valor cultural para aquela comunidade. Na época também que está sendo feito o plano diretor dos municípios, então existe a prerrogativa de também se inscrever algumas áreas e alguns elementos culturais ali também. O tombamento em si, ele protege o bem, porque na hora que é feita a inscrição no livro tombo, ele relata exatamente como aquele bem está sendo recebido.
né? E nos ínfimos detalhes e de forma muito técnica, impossibilitando que sejam feitos acréscimos futuros nesses bens inventariados e algumas alterações para que as futuras gerações possam ter acesso àquele bem tal qual ele foi tombado. Muito bacana, excelente explicação. Valéria, quando um bem é tombado, o que ocorre com a área envoltória? Isso varia muito perante a legislação, mas vou dar um exemplo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, existe uma área envoltória para o bem tombado. Ela é feita em forma de um raio de restrição de 300 metros. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tombar a igreja matriz, a um raio de 300 metros da construção daquele bem tombado, todas as demais construções também passarão por restrição. Não poderão fazer qualquer tipo de ampliação, não poderão fazer qualquer tipo de reforma sem consentimento e autorização de quem a tombou. Então passa a incidir não só sobre o bem tombado, mas também sobre a área envoltória, restrições muito severas e que cabem a elas, inclusive, penas legais. Por isso é tão importante a gente ter esse cuidado de fazer o tombamento, para que nós não, com esse tombamento, nós que tentamos, vamos dizer assim, revitalizar uma área, nós não estejamos contribuindo para o engessamento daquele espaço. Porque, afinal, 300 metros são representados por mais ou menos 3 quarteirões. No caso, por exemplo, de Votuporanga, se for dado como ponto de referência a matriz ou cartório eleitoral, ela praticamente atinge todo o centro comercial da cidade, que é um coração financeiro também. Com certeza, quer dizer, existem consequências, né? Muito bom. Quais são os pré-requisitos para que ocorra o tombamento? O bem alencado a que se refere, ele tem que ter características arquitetônicas ou históricas ou mesmo afetivas para aquela comunidade que justifiquem o tombamento. Por exemplo, o sino da independência, né, que foi tocado quando Dom Pedro proclamou a independência em São Paulo, ele é tombado, né, pelo patrimônio estadual, que viu nele características históricas que possibilitassem esse ato. Claro. Mas ele não é tombado a nível nacional, porque a nível nacional ele não possuía as características suficientes para que esse tombamento fosse efetivado. Então, um bem, ele pode ter características próprias para quem está realizando, para o ente federado que está realizando aquele tombamento, mas não tão significativas para outro. Mas ela tem que representar, ela tem que ter aqueles bens muito bem definidos para quem está efetuando o tombamento. Perfeito. No caso, por exemplo, pode haver no tombamento 2 entes federados, tipo o município de São Paulo e o estado? Sim. Por exemplo, o Museu do Ipiranga, ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual e também pelo IPHAN. Ele pode ser cumulativa, essa proteção. Essa proteção Perfeito. Pode ser cumulativa, dependendo da importância daquele bem. Brasília, por exemplo, ela é tombada a nível municipal, estadual, federal e ela inclusive é tombada a nível internacional porque ela é patrimônio da humanidade. Muito bacana, muito interessante. Quer dizer, até um ente federado não nacional, né, pode exercer esse papel. Olha, existe uma legislação própria para o tombamento? Existe. Os municípios, eles têm a prerrogativa de fazer as suas próprias leis, portanto, eles têm a prerrogativa de legislar sobre seus próprios bens. É na lei ordinária do município? Na lei orgânica do município. Orgânica, perdão. Né? Na lei orgânica do município deve constar itens referentes a isso. Mas hoje em dia, a maioria dos municípios, ela instituiu conselhos municipais de patrimônio histórico e artístico,
cultural, que são os CONPACs. Esses conselhos, eles têm estatuto próprio, eles têm uma legislação própria e eles também interferem nessas leis municipais. Dessa mesma forma, existem as leis estaduais e federais. Não só leis de proteção ao bem, como também existem leis de incentivo fiscal para que esses bens possam ter recursos para poder ser preservados. E a nível estadual também existe uma legislação própria e federal? Também. Ah, ok, perfeito. Mas o tombamento ocorre somente quando ocorre no nível federal, né? Ele pode também estender os recursos para o município, para um bem tombado no município ou no estado? Ou os recursos têm que ser do município ou do estado para fazer a preservação dos seus tombamentos? Na verdade, o ente que faz o tombamento, ele tem que ter a prerrogativa, como que eu posso explicar assim, de legislar sobre o seu próprio bem. Então, ele vai ter que elaborar projetos para que a iniciativa privada sinta interesse em investir naquele bem, porque nem todo bem tombado é público. Muitas vezes eu posso tombar a casa do seu João, porque a casa do seu João tem um aspecto arquitetônico de época que seja interessante para aquela comunidade. Mas a casa do seu João continua pertencendo ao seu João. A tutela do bem, ela não varia apenas pela falta do tombamento, né? Então, o município, o estado, a federação, eles não têm a prerrogativa de investir dinheiro público em uma propriedade particular, mas tem o dever de elaborar programas, leis de incentivo para que a iniciativa privada possa ela investir e achar interesse, por exemplo, em preservar a casa do seu João. Ah, bacana. O Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, em São Paulo, o prédio pertence à prefeitura e deve ter até uma participação do Estado. Certo. Aí, no caso, restaurações podem ser feitas com auxílio da iniciativa privada e também do município ou do Estado? Sempre da iniciativa privada com uma contrapartida do município. Né? Normalmente essas restaurações elas são feitas com o patrocínio da Lei Rouanet, que investe parte do imposto de renda de grandes empresas nas restaurações dos bens alencados que o Estado acha que merecem, vamos dizer assim, aquele devida preservação. No caso do Museu da Língua Portuguesa, ela é uma parceria, né, entre o governo do Estado e a Fundação Roberto Marinho. Verdade, verdade. E depois daquele incêndio, eles estão tendo um trabalho imenso para recuperar, para restaurar. Ok. Os monumentos naturais, sítios, paisagens, também podem ser objeto de tombamento? Sim. Olha, como eu estava dizendo, tudo que nos remete a um momento histórico, todo aquele conjunto é passível de tombamento. Excetuando-se os seres humanos e algumas espécies de animais, todo o resto pode ser tombado para dar uma noção daquele momento. Vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela é tombada como paisagem cultural. Ela não é apenas tombada pela Ilha Fiscal ou pelo Cristo Redentor ou pela praia de Copacabana. Não, ela é tombada por toda essa imagem, por todo esse conjunto, porque você não consegue ver o Rio de Janeiro olhando apenas o Cristo, ou vendo o bondinho, ou indo à praia de Copacabana. Você, para ter olhar o Rio de Janeiro com aquela dimensão maravilhosa que ele tem, você tem que olhar ele no todo, e portanto você vai só ter essa dimensão através dessa visão paisagística. Por isso que ele foi tombado a nível de paisagem cultural da humanidade pela Unesco. E, por exemplo, digamos, as cataratas do Iguaçu, sim, elas, na verdade, fazem divisa de 3 países. E, na verdade, ela também, as partes delas
estão presentes ali nos 3 países. Os 3 países podem fazer o tombamento? Os 3 países podem fazer o tombamento, mas as cataratas do Iguaçu, elas são tão importantes enquanto patrimônio cultural, que elas são tombadas nacionalmente pelos seus países, o Brasil a tombou também, mas ela também é tombada como patrimônio histórico natural pela Unesco. Muito bacana. Bom, a conversa está ótima, nós vamos continuar. No segundo momento vamos falar sobre educação patrimonial, eu acho um tema bastante interessante, a responsabilidade e a fiscalização dos tombamentos, mas nós vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa nos acompanhando, aguarde um pouquinho, dentro de instantes voltamos com o programa Empreender Tecnologias.